Hoje, a gente vai mergulhar em um dos textos mais fascinantes e misteriosos do misticismo judaico, o Sefer Yetzirah, também conhecido como o Livro da Criação. Ele traz uma ideia sobre a origem de tudo que é, no mínimo, surpreendente. A ideia central do livro é bem radical, na verdade. Ele sugere que a criação do universo não foi um ato de construção, sabe? Como montar um quebra-cabeça. Foi, na verdade, um ato de linguagem, de matemática. O universo não teria sido feito, mas sim escrito, literalmente soletrado e calculado para existir. E no coração de todo esse sistema, a gente encontra um número: 32. O texto diz que toda a existência foi formada através de 32 caminhos misteriosos de sabedoria. Tá, mas o que exatamente são esses caminhos? Bom, esses 32 caminhos se dividem em duas partes. De um lado, 10 números primordiais, que são chamados de Sefirot, do outro, as 22 letras do alfabeto hebraico. Vamos entender o papel de cada um deles nessa história toda. Vamos começar pelos 10 números, as Sefirots. E olha, elas não são números como a gente usa para fazer conta, não. É melhor pensar nelas como se fossem o projeto, a planta baixa conceitual de toda a existência. O texto descreve a Sefirot como 10 dimensões ou canais, que definem os próprios limites da realidade. Elas são os eixos fundamentais onde tudo se apoia, sabe? Do tipo altura e profundidade, leste-oeste e até mesmo conceitos como o bem e o mal. E a natureza delas é totalmente cíclica. Elas não seguem uma linha reta. Elas vêm de uma única fonte e voltam para ela. É como diz a citação, uma chama que surge de um carvão em brasa. A chama está sempre conectada à sua origem. É um sistema fechado, completo. Certo. Se as Sefirot são o projeto, a planta baixa, as 22 letras hebraicas são os blocos de construção. São literalmente as ferramentas usadas para escrever a matéria, o tempo e até a nossa própria experiência humana. Mas atenção, essas 22 letras não são todas iguais. O Sefer Yetzirah organiza elas em 3 categorias bem diferentes, e cada uma tem uma função cósmica específica. Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeiro, a gente tem o grupo mais importante de todos, o fundamento de tudo. As 3 letras-mãe. É daqui que todo o resto vai surgir. Essas 3 letras têm uma correspondência direta com os elementos primários. A letra Shin representa o fogo. A letra Mem, a água. E aqui vem a parte crucial. A letra Aleph representa o ar. O ar funciona como um mediador, sabe? Uma espécie de balança que equilibra os opostos, o fogo e a água. Depois das mães, vem as 7 letras duplas. E o nome já entrega um pouco, né? Cada uma delas carrega um par de opostos, representando as dualidades que governam a nossa vida. É aqui que a gente vê a tensão que move a criação. Cada uma dessas 7 letras rege um contraste, vida e morte, paz e guerra, sabedoria e loucura. É justamente através desses opostos que o mundo ganha toda a sua complexidade. E, finalmente, chegamos ao maior grupo, as 12 letras simples. Se os outros grupos formaram os alicerces e as dualidades, estas aqui formam a diversidade, os atributos específicos de tudo que existe. Essas letras governam coisas bem concretas do nosso dia a dia. A nossa capacidade de ver, de ouvir, de sentir cheiros, mas também o trabalho, o movimento e até emoções, como a raiva e a alegria. Cada uma delas é um pilar da nossa experiência no mundo. E agora é o momento em que tudo se conecta. O Sefer Yetzirah revela que esse sistema de letras não é só uma ideia abstrata. Ele é, na verdade, um mapa perfeito de todos os níveis da realidade, de um jeito impressionante. O texto diz que o mesmo alfabeto que forma o cosmos também comanda o ciclo do tempo, ou seja, o ano. E mais incrível ainda, ele também rege a estrutura do corpo humano. É um único projeto para tudo. E aqui está a grande revelação. Olha só que incrível. As 3 letras-mãe, que são os elementos, correspondem à cabeça, ao peito e ao ventre no corpo. As 7 letras duplas correspondem aos 7 planetas conhecidos na antiguidade e às 7 portais do nosso corpo, olhos, ouvidos, narinas. E as 12 letras simples correspondem às 12 constelações do zodíaco e aos 12 órgãos principais. É um sistema de espelhos perfeito. Então, a gente tem um único sistema que descreve a estrutura do macrocosmo, ou seja, os céus, que descreve o ciclo do tempo, das estações que governam o nosso mundo.
e que, ao mesmo tempo, descreve o microcosmo do nosso próprio corpo, unindo tudo numa coisa só. E a conclusão do texto é simplesmente poderosa. O universo, o tempo e o ser humano não são criações separadas. Eles são, na verdade, manifestações diferentes de um mesmo código divino. São testemunhas fiéis, como diz o livro, do mesmo e único alfabeto. E, tradicionalmente, a descoberta desse sistema todo é atribuída ao patriarca Abraão. Ele teria sido o primeiro a enxergar essa linguagem cósmica, a entender essa ordem, e a partir daí estabelecer uma aliança com o divino. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O Sefer Yetzirah nos convida a enxergar o universo não como um monte de coisas aleatórias, mas como um texto, algo com sentido. E se a realidade for uma linguagem, que a gente ainda está só começando a aprender a ler?